estou chegando no Congresso agora, queria aproveitar para agradecer a comissão organizadora para falar de um tema, né, que é tão importante, embora ele seja antigo, né, hesitação, recusa vacinal, é algo que já vem acontecendo aí no mundo há um bom tempo, há décadas, eu diria pelo menos 2 décadas que esse tema se tornou mais importante, mas com o aumento da hesitação, que se tornou uma ameaça na saúde pública globalmente, a gente vê cada vez mais jornada, congresso, em todo lugar esse tema entra em pauta. Então eu agradeço de me chamarem para falar sobre isso. Não tem nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Então vamos lá, do dicionário, hesitação. O que é hesitação? É o ato de permanecer indeciso, não saber o que falar, não saber o que fazer. E quando isso leva a uma demora na tomada de uma decisão. A pessoa fica paralisada porque ela não sabe se ela deve ou não fazer aquilo. Quando a gente fala especificamente em relação à vacinação, só tirar isso aqui, acho que um som é melhor para mim, senão eu não vejo os slides aqui. Quando a gente fala especificamente em hesitação vacinal, é definida como a recusa ou retardo na aceitação de uma vacina contra alguma doença imunoprevenível que está disponível gratuitamente pelo sistema de saúde. E são várias causas que levam à hesitação e também são várias ações para o combate, né? Então eu vou falar sobre isso aqui agora nesses próximos minutos. Felizmente, o número de hesitantes é muito menor percentualmente em relação à população que aceita a vacina. Vocês podem ver aqui em verde. Aqui em verde são aqueles que aceitam vacinas por demanda espontânea, aqueles que procuram se vacinar. A gente tem aqueles que aceitam quando eles são convocados a se vacinar, são chamados para uma campanha, alguém recomenda, eles vão. E aqui, o número de pessoas que não vacina de jeito nenhum, que odeia a vacina, independente do motivo, não vai vacinar, que é a recusa mesmo, é um percentual muito pequeno. Então, a gente tem essa faixa aqui de transição, que são os hesitantes. Corresponde mais ou menos a 20% da população que não se vacina é por hesitação. E esse é um momento de oportunidade, essa população está vulnerável pela indecisão, pelo medo, mas ela é uma faixa que a gente tem que trabalhar. São com esses que a gente tem que investir no convencimento, nas explicações e nas estratégias. São inúmeras pesquisas que têm sido feitas ao longo dos anos por diversos órgãos internacionais, nacionais, para tentar entender esse fenômeno. A gente tem que conhecer o inimigo para a gente saber como combatê-lo, né? Então, aqui no Vaccine Confidence Project, ele foi criado em Londres em 2010. Já em resposta à desinformação, à hesitação vacinal. E o que eles fazem é uma pesquisa global, né, dos diversos países, com um percentual da população que seja representativo, e eles monitoram e mapeiam a confiança nas vacinas. Então, esses são os dados aqui de 2016, e você pode ver isso país por país, isso é aberto, tá? Que a maioria dos brasileiros concorda em se vacinar, tende a concordar a se vacinar. Então, essa faixa verde escuro, verde claro aí, são favoráveis, mas a gente tem aí um percentual em torno de 20% que tem dúvidas quanto à segurança e eficácia das vacinas. São os hesitantes, né? Mas, infelizmente, isso aqui já é pandemia, né? 2021, esse é um estudo da Universidade do Rio Grande do Sul, que vocês podem ver aqui que alargou um pouco, né? A gente tem mais gente hesitante. E a pandemia teve tudo a ver com isso. Então, aqui, aqueles que aceitam todas as vacinas e confiam, hoje é um percentual menor. A gente continua tendo ainda gente que recusa todas ou quase todas, porque agora também tem sommelier, né? Tem gente que recusa algumas e outras acha que são boas. Mas, enfim, essa faixa etária aqui se alargou e é onde a gente tem mesmo que investir todas as ações estratégicas. Aqui, para vocês terem uma ideia, né, nesses dados aqui, do Vaccine Confidence Project, vocês podem ver aqui que de 2015, quando se perguntava se as vacinas são importantes para as crianças brasileiras, 99% respondia que sim.
E em 2022, 88%. A gente teve uma queda de 11% nessa credibilidade da importância. E se elas são seguras? Em 2015, 93% dizia que sim. Eu achei até que o número é alto, caí só 5% para dizer que não, né? Acho que provavelmente em 2023, 2024 esses dados seriam até piores. Então vamos lá, são várias as razões que levam à hesitação. Vou citar algumas: falta de informação confiável, percepção de risco. As pessoas não têm mais a percepção do risco que correm de não se vacinar ou de não vacinar seus filhos. Desinformação, insegurança, medo de eventos adversos agravados por fake news e influência das mídias e das redes sociais. A gente sabe hoje do poder que tem as mídias e redes sociais de criar um sentimento positivo ou negativo na aceitação, na recusa. E a mesma coisa com líderes de comunidades, pode ser líderes religiosos, influencers, depende de que comunidade que a gente está avaliando. Então eu gosto de trazer essa figurinha aqui, que ela explica, é o resumo do que a gente está falando, né? A gente tinha uma população de mães, né, de pais, que viam as tragédias acontecendo com seus filhos. Então, podemos citar a epidemia de meningite na década de 90, na década de 70, quando a polio era endêmica. Os pais corriam para levar seus filhos para vacinarem na rotina e sempre que eram convocados para campanhas também a adesão era muito alta, porque os pais morriam de medo que seus filhos tivessem essas doenças. E graças ao nosso Programa Nacional de Imunização, que se estruturou, que conseguiu fazer vacinação em massa, a gente teve essa geração de crianças vacinadas que cresceram como adultos saudáveis e que não viram mais essas doenças acontecendo. Então, eles perdem a noção da importância da vacinação, né? Se esquecem. Muita gente fala hoje, pólio é coisa do passado, não tem mais pólio. E não tem a noção da importância que é manter a vacinação para que isso não volte a fechar um círculo trágico. E a gente tem ainda hoje muita campanha ainda antivacinista, informações negativas sobre vacinas nas mídias sociais e que reforçam esse comportamento de não achar importante e ainda ter medo da vacina e não da doença. E se a gente não conseguir estratégias que funcionem muito bem aqui, quebre esse ciclo, a gente volta para a geração 1, que é tudo que a gente não quer, né? Então essa é a nossa responsabilidade enquanto comunicador, enquanto todos os profissionais da saúde, cada um dentro da sua área, de estar evitando de novo essas grandes tragédias que a gente tinha. Aqui são as quedas das coberturas vacinais. Vocês podem ver que não foi uma coisa da pandemia, a pandemia agravou muitíssimo. Mas a gente já vinha aí com quedas de cobertura. A gente tem um marco aqui, 2016, foi um ano que a gente teve realmente uma grande piora das coberturas vacinais no país e de 2020 em diante isso só piorou. Mas eu quero até aproveitar que a oportunidade de dizer que o nosso PNI está se esforçando muito desde 2022 com ações de microplanejamento. E nós tínhamos entrado na lista dos 20 países com menores coberturas vacinais do mundo, nas crianças até 1 ano. Nós saímos dessa curva e a curva de queda está revertida. Nós estamos longe de chegar nas metas de 95%, mas é um trabalho que a gente deve bater palma aí para o Programa Nacional de Imunizações e de todo mundo que colabora com a vacinação no país, porque os esforços estão sendo feitos e os resultados estão sendo vistos. Consequências da vacinação, a Helena já falou um pouquinho aqui, né? O risco de retorno de doenças controladas ou que foram eliminadas pela vacinação. Ela já mostrou essa foto, a composição é um pouquinho diferente, mas são as mesmas doenças aqui. A gente está falando que nós não temos mais tétano neonatal, síndrome da rubéola congênita, poliomielite, embora o Brasil foi posto na lista como o 2º país das Américas com maior risco de retorno da polio, só atrás do Haiti. Então, a polio é uma coisa do passado? Mas nós temos risco de ter? Sim. Agora, essa semana, uma criança lá em Israel com polio, né? Uma criança de 3 anos. A polio continua, gente. A gente tem que vacinar, nós não podemos deixar essa doença horrorosa voltar, né? Nem essa, nem nenhuma que existe vacina para isso. Ela também mostrou o pulmão de aço, já descreveu, mas aqui é o que chama a atenção desse americano aqui, Paul Alexander, não sei se todo mundo viu, esse ano ele morreu, com 78 anos.
Esse homem com 6 anos teve pólio em 1952, que evoluiu com uma paralisia progressiva da musculatura, total abaixo do pescoço, e ele entrou para o Guinness Book como a pessoa que permaneceu por mais tempo num pulmão de aço. 70 anos vivendo num pulmão de aço, gente. Isso tinha que ser peça de museu, não existe mais mesmo, né? Então, a OMS, em vista de toda essa situação, desse problema, ela classificou a hesitação vacinal como uma das 10 maiores ameaças à saúde pública global. E muitas estratégias estão sendo pensadas. Eles colocam lá no site da OMS, vocês podem ver, primeiro eles colocaram os 3 Cs que influenciam a hesitação vacinal: confiança, a segurança da vacina, na eficácia, no profissional da saúde, no programa de imunização do país, a complacência, que é a percepção do risco individual, coletivo, perceber a gravidade da doença, o que implica a não vacinação, a conveniência. Isso a gente tem coisas para melhorar no acesso à vacinação, facilitar a vacinação para as pessoas. Estou ouvindo essa semana um monte de gente que foi no posto e não conseguiu se vacinar, por motivo XYZ, de vacinas que eram para serem dadas. Então, a gente tem que melhorar a padronização. A gente sabe o quanto é difícil, né? A capacitação dos profissionais da sala de saúde, não pode ter falta de vacina para aquele que foi lá para se vacinar. Então, isso tudo tem que estar, influencia a hesitação, e a gente tem que estar trabalhando todos esses Cs. Fora isso, eles acrescentaram mais 2, que é a comunicação, né? A gente sabe quanto a desinformação alimenta medos, inseguranças, e a gente está com as mídias sociais aí, as redes sociais, as mídias de diversas mídias aí poluídas de informações equivocadas, enganosas sobre vacinas. E o contexto sociodemográfico, a gente tem que levar em consideração a cultura, a crença, customizar ações de acordo com a população que você está atendendo, orientando sobre vacinação. Os fatores que influenciam de uma maneira positiva são informação, confiança nas autoridades, confiança nos profissionais da saúde, percepção de risco, acesso facilitado, um banco de dados que já foi comentado, que agora nós temos um banco de dados confiável, coisa que por muito tempo não teve, né, Jader? Acho que agora a coisa engrenou aqui no país. E prescrição médica. E o que não pode ter oportunidade perdida. A gente não pode deixar de vacinar alguém que está motivado, foi até o local, ou um pai, uma mãe que levou uma criança para ser vacinada e ter algum motivo para sair de lá sem a vacina. Falta de vacinas é um problema que acontece de vez em quando e a gente tem que lutar para que isso não aconteça. Só de vocabulário, para quem não sabe qual é a diferença de desinformação, fake news, de fake news com desinformação. A fake news, ela é uma informação falsa, só que nem sempre ela tem um objetivo de enganar, né? Tem muita gente que espalha fake news, mas achando que ela está fazendo uma prestação de serviço para os amigos, para a família, porque ela não sabe que aquilo é falso. Agora, a desinformação ela é criada com o objetivo de enganar, de levar uma distorção, tem um propósito. E é com esses daí que os grupos antivacinistas trabalham, tá? A SBIM fez uma pesquisa junto com a VAS em 2019, as fake news estão nos deixando doentes. O objetivo era mapear a percepção sobre vacina e ver a influência na decisão de se vacinar ou não, né? Uma pesquisa grande que foi feita em 2019, e eles viram que os resultados apontaram que pouca circulação de informação confiável e boa, verdadeira sobre vacinas estava sendo parcialmente preenchida por desinformação, por conteúdos antivacinistas. Isso gera dúvida, gera insegurança, gera medo. Então foi visto isso nessa pesquisa, que outras depois, em outros lugares, comprovaram. Aqui, não vou entrar em detalhes, mas tem 4 razões que foram as mais importantes para o indivíduo não se vacinar, que é a falta de planejamento, não achar que a vacina é importante, que ela é necessária, falta de informação e o medo de eventos adversos graves. Isso mostrou que 13% dos adultos não, de 16 para cima, né, o público entrevistado nessa pesquisa, 13% desses entrevistados não se vacinaram ou não vacinaram alguém sobre seus cuidados. Isso não é pouco, gente, isso significa mais de 21 milhões de brasileiros. E isso ligado basicamente à desinformação ou falta de percepção de risco.
E o brasileiro, ele acredita em desinformação. 2/3 dos entrevistados acreditaram em informações falsas sobre vacinas. Isso é importante. E aqueles que se informam em redes sociais têm um risco muito maior de serem enganados, de acreditarem numa informação falsa do que aqueles que não se informam em redes sociais. Então a gente sabe que isso é um perigo. A rede social influencia a vida das pessoas. A desinformação está aí poluindo, gerando desconfiança, gerando medo de eventos adversos. E aqui uma fake news aqui que até parece brincadeira, né? Mas o que eu queria dizer para vocês, que até pode estar como controvérsia a gravidez vacinal. Mas o que aconteceu? Eu digo o estrago que faz antes da investigação, porque essa menina foi levada para a mãe depois de tomar vacina de gripe passando mal com vários sintomas, e ser só depois de semanas que ela continuava passando mal que o diagnóstico foi de gravidez. Mas o que foi espalhado logo que ela começou a passar mal é de que tomou a gripe, vacina da gripe passou mal. Então a gravidez vacinal virou aí um assunto controverso. E acharam também nesses estudos que a grande parte da desinformação é cópia de material estrangeiro, de grupos antivacinistas estruturados há muito mais tempo no exterior, tá? Grande parte dos Estados Unidos. E o que se achou também, e que há aqueles que agem de má fé, nós temos profissionais da saúde, e com o objetivo realmente de criar o antivacinismo, já estruturaram isso aqui no Brasil, isso foi uma maldição estruturada aqui, que nós estamos tendo que conviver com isso, e também aqueles que têm interesses comerciais, né? Curas milagrosas, por exemplo, aqui HPV, não se vacina, você tome produtos naturais que você não vai ter HPV, não vai ter câncer e etc. E isso tem interesses financeiros por trás que financiam toda a confecção desses materiais, tá? E gestão de crise. Quando acontece uma crise, eu também não vou ter tempo de falar. Eu já estou vendo que está acabando aqui, mas a Helena até ia apresentar a Bertioga, né? Acho que essas meninas são de Bertioga ou do Acre, não me lembro. Mas quando há uma reação psicogênica em massa, o que a gente aprendeu é que a gente tem que dar uma resposta rápida. Mesmo que a investigação ainda não foi possível concluir do que se trata, você tem que falar com a população, estamos investigando, estamos fazendo exames, estamos em acompanhamento. Porque senão o que cai na mídia é, tomaram vacina, ficaram paralíticas, tiveram convulsão, estão passando mal. Mesmo que você vá dar resposta depois, você perdeu o timing, porque a crise leva a uma queda brusca na confiança na vacinação. Eu sei que a investigação não é rápida, né? Para você descartar o ESAV e dizer que aquilo foi um evento psicogênico em massa, tem que fazer a investigação primeiro. Mas a resposta tem que ser dada direto, né? E foi muito melhor o que aconteceu em Bertioga do que o que aconteceu no Acre, que demorou 3 anos. Ó, desconta do meu tempo, hein? Então, eu só queria dizer também que a Covid agravou tudo isso. Nunca a gente teve tanto conteúdo antivacinista se espalhando tão rápido. A gente teve um aumento de 60% durante a pandemia. E esse é o envolvimento de profissionais da saúde antivacinistas, o que a gente não tinha até então. Temos um monte de desafio, portanto, né, para controlar essa epidemia de desinformação. Várias estratégias estão sendo pensadas, até para lidar com uma epidemia normal. Você precisa o quê? Do medicamento e quebrar o vetor, né? O medicamento é informação. A gente tem que fornecer informação e quebrar a cadeia de comunicação de fake news e de desinformação. Temos que lidar nessas duas frentes, tá? Tem uma série de recomendações de ações de enfrentamento, como fazer nas plataformas de redes sociais, né, bloquear robô e um monte de coisa que pode ser feita e já está sendo aplicada pelo Ministério da Saúde, e outras ações, às vezes, que envolvem até o sistema jurídico do país, que também podem atuar em prol da saúde da população. Para você manter um equilíbrio aqui de confiança em vacina, você tem que fazer essa população confiar no sistema de saúde, no prescritor, no aplicador e na vacina em si. Não é só a vacina, é todo esse sistema. Quem confia nos profissionais acredita muito mais na segurança das vacinas, e a gente sabe da importância. Porque se uma pessoa está motivada a vacinar e o médico fala sim, vai, vacina é importante, prescreve, 90% de chance de acontecer a vacinação. Se ele não quer se vacinar, não pensa nisso ou está contra, mas o médico vai lá e explica,
ainda assim é alta a chance, 70% se vacina. Agora, se a pessoa está motivada e o médico fala, não, eu não recomendo, aí a chance de acontecer a vacinação é muito difícil, a pessoa ir contra o médico. Então, colocar fontes de informação confiáveis, apresentar para essas pessoas, o famílias BIM especiais e famílias BIM dos normais, é uma linguagem para o leigo de tudo sobre vacinas, tá? As pessoas, quando a gente indica, eles gostam, tem tudo que é informação numa linguagem clara e objetiva para o leigo. Mas os sites oficiais também de todas as nossas instituições são importantes. Então, como que a gente pode ajudar? Dando explicação clara e objetiva da segurança, da importância das vacinas para a manutenção da saúde do indivíduo e da coletividade. Isso a gente pode fazer no dia a dia, dando aula, mas no dia a dia, no trabalho, até fora do trabalho, se tiver paciência, porque nos momentos de lazer também abordam bastante a gente para falar sobre vacina. Eu não me incomodo, acabo falando também. Não pode dar bronca em quem está falando, acreditou numa fake news. Você tem que ter empatia. Escuta o que ele tem. Por que ele está com medo? Deixa ele falar. E aí você responde. Tá? Você tem que ter confiança, né, nos argumentos. E para você convencer uma pessoa que acreditou numa fake news, você tem que ser empático. Tá? Desmistificar os mitos e fake news. E eu vou dizer que a maioria das pessoas responde adequadamente, de uma maneira satisfatória, quando você conversa e você orienta, tá? Isso a gente tem essa experiência e é assim mesmo. Você chama os pais de criança que não está vacinada na escola e explica, eles vacinam sim, é muito pouca gente que é contra a vacina. Então, só pus essa foto aqui porque eu ainda fico chocada que a gente está tendo que discutir eficácia, benefício de uma vacinação, sendo questionada aqui, e a gente ainda tem que estar falando sobre isso e está enfrentando esse problema hoje em dia. Vamos falar muito mais sobre isso na jornada 10 BIM. Quem quiser está convidado, ainda dá tempo de se inscrever. Obrigada.